como ressignifica isso, hein? Bom, a gente tem algumas maneiras, né, de fazer isso, mas como a gente falou, basicamente é muito a questão do amor. Tá. Né, de eu entender esses vínculos. Como a gente falou, esse meu relacionamento com o animal, ele muda de maneira, não é que ele deixa de existir. Ele não deixa de existir. As pessoas falam muitas vezes que o contrário da morte é a vida, e não é verdade. A morte é o contrário de nascimento. Pode parecer complexo, né? Eu nasci, eu vou morrer. E o que acontece aqui no meio é a vida. Interessante. Então, o contrário da morte não é a vida, é o nascer. Então, essa vida que eu tive com esse animal, ela continua existindo. Uhum. Ela não deixa de existir. Então, esse vínculo, ele continua existindo. Né? Então, isso é interessante para a gente começar a entender. Tá. Muito bom. E como que a gente poderia, de maneira prática, trabalhar essa questão desse vínculo, ressignificar ele, transformar ele, passar por essa caverna e passar do outro lado? Porque quem está vivendo uma situação difícil não consegue pensar direito, né? Não. Bom, a primeira coisa que eu diria é, quando você tem essa notícia, você não precisa fazer nada. Porque muita gente vai te cobrar. Vem para cá, faz aquilo, dá as coisas do seu animal e não sei o quê. Não, se respeite, se permita e não faça nada. Porque, como a gente falou, o cérebro não está funcionando. Eu entrei nesse estado de mecanismo de luta ou fuga. Então, para. Espera pelo menos o seu organismo conseguir se recuperar. Então, essa é a primeira coisa. Depois, toda vez que a gente sentir vontade de chorar, tem que chorar. Né? A gente tem que chorar, a gente tem que pôr para fora. O choro, ele é restaurativo, ele é conservativo. Não à toa, quando a gente chora, a gente fala, ai, tô um pouco me sentindo melhor, não é? Outra coisa, às vezes quando a gente chora, depois a gente dorme. Né? O nosso organismo fala, bom, agora recompôs um pouquinho, eu posso descansar, eu posso dormir. E a gente tira essa má água, né? Essa mágoa de dentro da gente. Então, chorar é muito importante. Aí a gente tem alguns outros recursos. Por exemplo, a gente tem a comunicação intuitiva, a gente tem o reiki, e a gente tem algumas outras dicas práticas também do que fazer. Então, por exemplo, eu posso escrever uma carta para o meu animal. Puxa, isso é legal, hein? Isso é bem bacana por 2 motivos, essencialmente. Primeiro, porque ao escrever uma carta para o meu animal, eu vou entrar em contato com tudo aquilo que eu estou sentindo. Muitas vezes, se você estiver vendo luta, eu te perguntar o que você está sentindo, você não vai saber me dizer. Você vai falar, não sei. Estou sentindo um monte de coisa. E isso é o mais comum. Super. Em todos nós. Nomear os sentimentos é um negócio difícil. Muito complexo. Primeiro porque a gente não tem essa cultura de lidar com os nossos sentimentos, é sempre abafa, não é? Sempre vai, faz, acontece, não demonstra o que você está sentindo. Então, eu diria que isso é algo culturalmente não estimulado na gente. Sim. E tem essa questão desse sinal de fraqueza. Então, a gente não está acostumado a perguntar o que você tem. Só que é a mesma coisa de eu chegar no hospital. Se me perguntaram onde dói e eu falar, não sei, não vão conseguir me medicar. Não é? Então é importante que eu consiga falar, eu tô com raiva, eu tô com remorso, eu tô com angústia, eu tô com não sei, uma sensação ruim, eu tô com uma sensação que de repente eu não fiz o que eu deveria ter feito. Enfim, uma série de coisas. Então, primeiro é importante o nome. Na medida em que eu dou nome, eu consigo ir tratando aquilo que eu tô sentindo. Aí eu coloco lá a raiva, a culpa por não ter feito isso. Né? Porque aí eu consigo ir trabalhar. Eu sei com quem eu tô lidando, né? Às vezes a gente fala, o que você está sentindo? Não sei, mas como é? Como é esse sentimento? Que cor tem? Que tamanho tem? Onde ele fica no seu corpo? Né? Você sabe, você trabalha com questão de corpo, onde é que ele está localizado? Aí eu consigo começar a lidar. Então, esse é um lado da gente escrever a carta. O outro lado, bacana, é que ao escrever a carta para o meu animal, eu vou lembrar de muitos momentos maravilhosos que eu tive com ele. Muitos, muitos. E aí, isso ajuda a dar uma perspectiva para a gente. Por quê? Muito embora esse momento do luto seja intenso, agudo, muito doloroso, ele é muito menor em comparação aos milhares de momentos felizes que eu tive com aquele animal. Então, é muito bacana. Isso começa a dar para a gente alguma espécie de alento. Eu começo a conseguir respirar e falar, nossa, realmente, é difícil, é o momento possivelmente mais difícil da nossa relação com os nossos animais, mas ele é menor.
em relação a tudo aquilo que eu vivi. Então, isso da carta é muito interessante. É interessante, porque você pode colocar tanto as dores, quanto lembrar de momentos... Exatamente. Eu queria perguntar para você, né, que você estava falando aqui, estava me vindo umas dúvidas aqui, com relação a essa questão da escrita da carta para o animal. E a escrita é terapêutica. É. Às vezes, a gente não quer falar com ninguém. Às vezes, eu não quero contar para ninguém o que eu estou sentindo. Para não ser julgado, hein? Vão me julgar, que a gente falou do amordaçado, ou vão pensar... Eu não quero que o outro saiba como eu estou sentindo. Eu não quero falar. Não quero falar com um psicólogo, eu não quero falar com alguém que faz um programa de acolhimento ao luto. Não quero. Tá bom, então você escreve no papel. Né? Existe aquele conceito de quem fala tem uma neurose a menos. Então, na medida em que eu coloco, eu tiro de mim. E não importa o que você vai fazer com aquela carta. Você pode guardar, você pode queimar, você pode jogar fora. Você que sabe. Mas o mais importante é você realmente ter isso. E assim, não tem limite. Você pode escrever cartas do primeiro dia ao resto da sua vida. Né? É interessante, é um recurso bem bacana que a gente tem. Uma forma de lidar. manter a memória do pet ali com você. Exatamente. Né? Legal. O que mais? Bom, a gente também pode fazer um diário do luto. Né? O diário do luto é algo interessante para as pessoas falarem, puxa, mas eu não gosto de escrever. Tá bom, escreve uma frase, escreve uma palavra. Por quê? Se eu falo dia 1, raiva, dia 2, culpa, dia 3, pode ser que no dia 10 eu já esteja escrevendo amor. Então, isso também me dá uma noção, à medida em que eu vou lendo e eu vou revivendo, do como eu estou caminhando, de como existe essa travessia. Interessante. E aí pode ser num dia que eu queira escrever alguma coisa para o meu animal em específico, pode ser que eu queira dizer para o meu animal o que ele significava para mim. Quais foram os maiores ensinamentos que ele me deu? Quais foram os melhores momentos que eu tive com ele? Como é que eu posso continuar a honrar esse amor que eu tive? E por aí vai. E o céu é o limite. Então, é interessante a gente ter isso mais uma vez com esse recurso de escrita terapêutica. A gente também pode ter contato com a natureza. Isso é bem bacana da gente fazer, porque os animais vivem na natureza, né? Não importa que a gente viva com eles dentro de casa. Então, ao ter contato com a natureza, eu posso ir num lugar que era importante para a gente. Né? Então, eu gostava de passear com o meu cachorro no Parque do Ibirapuera. Então, eu posso ir lá, porque lá eu vou lembrar dele. Naturalmente, vão vir memórias felizes. Pode ser que, num primeiro momento, venha alguma coisa mais dolorosa, mas pode vir alguma coisa muito bacana. Isso ajuda a fortalecer esse vínculo, né? A gente também pode, e algo muito importante, é ritualizar essa despedida com esse animal. Então, claro, cada um vai saber como faz, mas, por exemplo, se a gente optou por uma cremação, eu posso, por exemplo, deixar essas cinzas num lugar especial. Então, o Otto, por exemplo, o meu cachorro que partiu ano passado, ele era de Campos do Jordão. Então, eu levei as cinzas dele e coloquei lá num lugar especial que ele gostava de ficar. E aquilo me trouxe muita paz. Até porque, quando a gente fala de ritualizar, o nosso cérebro, como tem essa questão da negação, eu falo, isso não aconteceu, é importante para o nosso cérebro entender, visualizar que aquilo aconteceu. Muitas vezes, quando eu não tenho acesso ao corpinho daquele animal, é mais difícil. E por isso que a gente fala, muitas vezes, até com as pessoas que não tiveram acesso ao corpo das pessoas que partiram, porque o nosso cérebro, de alguma maneira, tem mais dificuldade de entender que aquele serzinho partiu. Então, a questão do ritual é muito bacana. E, como a gente falou, deixar isso na natureza pode ser interessante. Ah, puxa, eu não consigo porque meu animal foi sepultado. Tudo bem. Você pode, de repente, plantar uma florzinha. Você pode plantar uma árvore em homenagem a ele. Pode fazer ali onde ele foi sepultado, se você tiver acesso. Outra coisa bacana é a gente criar um lugar em casa. Eu tenho isso. Como se fosse um altarzinho, com coisas bacanas. Então, Legal. eu tenho porta-retrato, eu tenho a coleira do Otto ali, eu tenho mensagens, eu tenho cartinhas que me escreveram em relação a ele. E isso ajuda a gente a entrar em contato e sentir que aquele amor está vivo, sabe? Então, tem vários recursos que a gente pode fazer. Uma outra coisa que a gente também pode fazer, dando seguimento a esse amor que a gente sente, é ou apadrinhar um animal num abrigo, ou eu posso ajudar nesse abrigo, de repente eu posso ir dar banho num cachorro, falar, eu não estou pronta ainda para trazer um animal de volta. Tá bom, mas de repente você pode ajudar. Você pode ir lá visitar, e essa ajuda pode ser desde ir lá ver os animais, ou ajudar de alguma maneira. Puxa, eu posso fazer uma rifa para pegar doações para ajudar aquele abrigo. Sim. Você está ajudando. Sim. E você está dando seguimento a esse amor. Esse amor não está parado dentro de você. Sabe? Então, tudo isso é bastante interessante da gente fazer. A gente também pode usar
alguma coisinha. Eu mesma tenho um escapulário que eu fiz, que eu tenho um pelinho do Otto dentro do escapulário. Então, eu sinto que, de alguma maneira, ele está junto comigo, né? Então, tem alguns recursos bacanas que a gente pode utilizar.